Olá, tudo bem? Então, retomando novamente, até que enfim, né, meu povo? Os vídeos de orientação de estudos, estamos de volta. A gente já teve uma passagem por outros temas, principalmente o que é orientação de estudos, como formar uma técnica de estudo, como ter a disciplina. A gente até falou do último vídeo da técnica Pomodoro. Acredito que todos vocês se recordem desses tópicos que a gente falou. Então, pensando em temas para falar com vocês e tudo mais, como a gente acabou um bimestre recentemente, pensei, bom, a gente pode falar de várias maneiras de como estudar mais, enfim, de como se aplicar mais nesse bimestre. Mas aí eu decidi falar, primeiramente, como recuperar as notas baixas. Como me empenhar para que essas notas sejam novamente azuis. Eu tenho a nota azul, desculpa, nota azul. Como fazer isso acontecer? Como fazer que essas notas, como essas paredes, voltassem a ficar azul? Ou como eu posso subir a minha média? E o que eu preciso fazer? Então eu separei aqui, sempre eu tenho minha cola junto comigo, meu amigo fone aqui, algumas técnicas, alguns tópicos que eu gostaria de tratar juntamente com vocês. E vamos junto. Juntos a gente é muito mais forte. E o primeiro ponto que eu queria tratar para recuperar a nota, eu andei perguntando para alguns alunos, não somente as turmas que eu dou orientação de alunos de estudos, mas de maneira geral, para as outras salas, olha, o que você acha que você precisa fazer para melhorar? Como correr atrás desse prejuízo? Podemos trabalhar assim com a palavra prejuízo. Como melhorar? Como fazer a coisa ser melhor? E aí, conversa vai, conversa vem com alguns alunos, chegamos a algumas conclusões que eu gostaria de partilhar com vocês. Então, o primeiro ponto, uma das coisas que eu mais ouvi é: não consigo estudar. Toda vez que eu sento para estudar, seja no meu computador, seja lá no meu notebook, seja no meu quarto, algo acontece que me tira a concentração. E por que você não consegue estudar? Porque muitas vezes, no lugar de estudar, eu prefiro falar, bom, depois eu vejo essa matéria aqui, depois eu vejo essa matéria de física, depois eu vejo essa matéria de matemática, esse cálculo, depois eu vejo como eu vou resolver isso. Porque agora eu vou assistir a minha série favorita, vou colocar em dia todos os episódios que eu perdi daquela temporada, ou vou procurar no YouTube um assunto que eu gosto. Como eu já falei para vocês, eu gosto da astrofísica, então eu vou procurar assuntos da astrofísica para ver vídeos e passar o tempo. Afinal, esse vídeo está sendo gravado bem no dia que teve um dia após o eclipse lunar. Nós teremos novamente o eclipse em 2029, ontem. Então a gente teve a lua de sangue no dia 15 de março. É muito importante esses fenômenos, né? E muito bonito até mesmo de se ver, de ver acontecer esse tipo de coisa. Bom, seguimos em frente então. Não consigo estudar porque eu perco muito tempo assistindo o YouTube. Primeira coisa que você tem que pensar: se você perde tempo em série, assistindo filme, enfim, o que for, você tem uma luta interior entre você e você.
Então, você precisa encarar essa série mesmo de luta com você. Como eu vou trabalhar isso? Não estou falando que é errado você assistir série. Não estou falando que é errado você assistir vídeos no YouTube. Não estou falando que você não pode fazer. O que eu estou querendo dizer é que você perde o foco do estudo muitas vezes. Muita gente tem o costume, como eu tenho, estar estudando, fazendo um resumo de um trabalho, algo que você está lendo de um livro aqui, e aí você abre o YouTube, Spotify, Deezer, enfim, para ouvir uma música e tal, e de repente você se distrai. Ou às vezes você vai lá mudar a música lá no YouTube e você vê um vídeo, que legal, ó, saiu o vídeo de um canal que eu gosto, deixa eu ver rapidinho, só 10 minutinhos. Nessa deixa eu ver o vídeo, acabou a sua concentração. Acabou o seu ponto de fixação do estudo. Então ali começa a dificuldade em estudar. É uma batalha entre você e você. Somente você pode vencer. Eu não posso, por isso que a matéria até chama orientação de estudos. Eu posso lhe orientar, te mostrar a direção, mas não posso pegar na sua mão e lhe obrigar a fazer uma lição. Eu não posso lhe obrigar a desligar a internet da sua casa para que você estude. Até poderia usar de outros meios, né, como conversar com seus pais e tudo mais, mas entenda nesse contexto que eu estou dizendo. É uma luta que cabe a você, somente a você. Aí a gente vai entrar no segundo ponto que puxa do primeiro. Eu tenho dificuldade em me concentrar, porém gosto de matemática. Como que eu faço? Bom, eu tenho dificuldade de concentrar, mas eu gosto de matemática, gosto de astrofísica, como eu disse, apesar de não ser uma matéria aqui da escola, gosto de filosofia, mas o problema é que quando eu vou estudar, eu perco a concentração, eu perco o foco daquilo que eu estou fazendo. Então, como fazer? Como melhorar esse foco, esta razão? Tem uma maneira simples, fácil e direta. Lembra da técnica Pomodoro, que a gente até falou no último vídeo? Na técnica Pomodoro, a gente estuda 20 minutos, para 5, dá uma descansada, volta, estuda mais 20, descansa mais 5. Essa é uma maneira de concentrar. Tentar estudar as matérias que você gosta, em períodos curtos, como fosse pílulas, pequenas doses de medicamento. Você vai aos poucos injetando isso na sua veia, e aos poucos aquilo vai fazendo sentido para você. Então, você sabe que se você estudar matemática, 15 minutos, 20 minutos que esteja usando a técnica Pomodoro, parando 5 minutos, volta mais 20, você vai conseguir ter um resultado muito melhor. Professor, eu gosto matemática, exatas não é minha praia, mas gosto do português, ok? Não estou falando para você, só usei a matemática como um exemplo padrão para a gente poder entender. Então, a concentração, se você tem dificuldade, você vai fazer o que com ela? Vai buscar vídeos curtos, pequenas pílulas de estudo. Você não vai se dedicar tanto tempo àquela matéria ou aquele tópico que você pretende estudar, porque você já sabe, olha,
Se eu estudar meia hora, eu me perco. Ah, professor, mas aí a questão é que 20 minutos é muito. Quando eu estudo 10 minutos, eu já me desconcentro. Ok? O que nós temos que fazer? Vamos voltar lá nos outros vídeos. Pega o livro, se for matemática, se for português. Se for português, grifa quais são os prefixos, sufixos e o que está pedindo a professora naquela redação. Quais são os principais autores? Qual é a ideia central desse texto? Vou grifar. Escrever, já disse em outros vídeos, é a melhor maneira de você aprender. Quer aprender algo? Escreva. Quer aprender mais ainda? Escreva, fale, verbalize e ensine outras pessoas. Por isso que é importante dentro da sala de aula a gente ensinar os outros amigos. A gente tirar dúvida do colega quando o professor faz uma pergunta sobre a questão, mesmo que você saiba mais ou menos o que você está querendo dizer ali da matéria. Eu não tenho o controle total dessa matéria, mas sei que o autor disse mais ou menos isso aqui, professor. Não é a resposta por inteiro. Ok, bacana. Entende? Então, se você tem dificuldade de concentrar, primeira coisa é fazer pequenas pílulas, pequenas pausas, pequenos momentos e tudo mais. Não consegue estudar porque gasta muito tempo fazendo outras atividades. Quando vê, gastou 2, 3, 4 horas no YouTube, no TikTok, e aí quando você viu, era para você estudar 3 horas da tarde, e quando você viu já é 7 horas da noite, e aí você precisa ajudar a organizar a sua casa, precisa, ajudar sua mãe a fazer janta, cuidar dos seus irmãos, algo desse tipo, e aí passou o tempo e você não estudou. Então, o que você precisa? Nesses 2 primeiros tópicos. Primeiro, organização. Segundo, pequenas pílulas de concentração. Em um vídeo qualquer, eu disse que hoje já tem estudos dizendo que a memória de um jovem é considerado como de um peixe beta. O peixe beta é aquele peixinho amarelo que a gente compra em casas de ração aí para dar para criança. O primeiro peixinho que toda criança tem é um peixinho beta, né? É o mais simples, o mais barato, também o que morre com mais facilidade, mas é para a criança primeiro se entender como funciona e tudo mais. Então, hoje diz que a juventude tem essa memória de um peixe beta, ou seja, uma memória de 8 segundos. Pois é, professor, só 8 segundos? A memória e a concentração é como se fosse 8 segundos. Então, qual a melhor maneira de trabalhar? Escrevendo, falando, debatendo sobre o assunto. Eu gosto de astrofísica, como eu falei, apesar de não ser um professor de astrofísica, aqui na escola a gente não tem, mas sempre que eu estou vendo um assunto, vou falando para alguém. Se eu quero aprofundar esse assunto, vou comentando com o aluno, olha, você viu isso, olha, você viu aquilo, você viu a matéria que saiu sobre o novo buraco negro que encontraram, que agora sabe-se da existência dele, antigamente não se sabia, agora ele está a 26 mil quilômetros da Terra, e é recente essa descoberta. Então, quero treinar, quero falar dela, quero falar do filósofo, quero falar de Aristóteles, quero falar de Platão. O que você quer falar? O que você precisa verbalizar numa aula? O que você precisa escrever sobre? Diga com suas palavras o que Santo Agostinho e Tomás de Aquino tem a ver com o teocentrismo. Então você vai, com suas palavras, tentar
definir o teocentrismo de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. É um exemplo da filosofia. O que é felicidade para Aristóteles? O que é felicidade para Platão? O que é felicidade para Agostinho? E aí por aí você vai buscando memorizar até mesmo esse conhecimento. Mas não é um memorizar assim, vou memorizar porque eu preciso desse conhecimento para passar da prova. Porque eu preciso desse conhecimento, porque senão eu não vou avançar. Não é isso. É um conhecimento que você vai já começar a gravar dentro de você. Você vai levar até para a vida. São coisas fáceis. Porque são coisas que você sempre vai estar retomando. Ok? Um outro ponto que a gente tem que pensar muito também é: meu desempenho não é dos melhores. Já é um aluno mediano. Mas não tenho faltas e não gosto de estudar. Olha, você é um aluno ali que não é o ruim, mas também não é o melhor, não é o destaque da sala, não é? Mas você está na média, digamos assim, consigo passar. Tá, o que eu preciso fazer então para sair do médio? A gente tem o aluno que está abaixo da média, o médio e o acima da média. O que eu faço para sair desse mediano aqui para um grau superior? Então, o que me falta? Falta buscar a dedicação. E a dedicação, volta até a dizer o que a gente estava falando, sobre ter tempo. Dedicar tempo para estudar. Estudar, entender o conceito, entender o que aquele pensador quer dizer, o que aquele filósofo vai dizer e tudo mais. Então, é necessário sim que a gente possa fazer pausas, dedicação. Ler é importantíssimo, a gente buscar ler sobre aquele conteúdo que está sendo dado na sala de aula, sobre, olha, a próxima aula o professor irá falar sobre a terceira lei de Newton. A gente já falou da primeira, da segunda, agora nós iremos falar da terceira, ou nós iremos falar sobre o período barroco na literatura, ou a gente irá falar sobre, sobre Kant na filosofia. A gente vai falar sobre, estou imaginando aqui mais matérias. No inglês, a gente vai começar a trabalhar os verbos imperativos no inglês e tudo mais. Então veja, a gente vai começar a fazer traduções no inglês. Tá, nessa semana então o professor vai pegar até o inglês agora. O professor vai trabalhar os verbos imperativos e traduções. O professor vai trabalhar músicas, como maneiras de traduzir e tudo mais. Ok. Então, se o professor vai trabalhar, eu já me antecipo. Eu já busco estudar. Já busco a estar me dedicando para que eu comece a sair do campo do mediano. Uma coisa que é importante falar, apesar de não gostar muito de falar desse assunto, mas já percebeu que às vezes o lugar que você senta lhe atrapalha? E não estou dizendo que o seu colega que está atrás de você, ou à frente, ou ao lado, ele seja um péssimo aluno. Não, mas às vezes tem um barulho, seja atrás de você, seja no lado, ou um pessoal que faz uma certa confusão ali no canto, e aí você fala, bom, se eu quero me dedicar, preciso estar mais próximo ao que o professor vai ensinar. Eu preciso ter mais clareza do que ele está falando, preciso anotar, preciso perguntar, preciso questionar esse professor, entende? Preciso buscar trabalhar a dúvida dentro, trabalhar ali a dúvida, o que o meu professor vai falar, o que o colega vai falar, o que vamos debater então, como será dito, como será falado.
Um outro ponto que a gente pode falar também é: gosto de estudar e me dedico às matérias que eu tenho mais preferência. Isso é ótimo. Você gosta de estudar, se dedica às matérias que você tem preferência, como eu já até falei lá no começo lá. Seja português, seja matemática, seja inglês, seja filosofia, enfim. Isso é ótimo. Porém, é importante que você comece a ver como se, imagina que, acompanhe meu raciocínio agora, tivesse quadrados, aqui, 3 quadrados, e aí depois dentro desses quadrados tivessem 3 bolas. E dentro dessas bolas tivessem triângulos, triângulos e triângulos. São formas geométricas diferentes, mas você vai vendo que dentro do estudo é isso. Não sei se já ocorreu com você, se você já percebeu isso, mas dentro de uma aula de sociologia, a professora fala algo que o professor de filosofia já falou, ou aquilo que o professor de química ou a professora de química falou está ligado de alguma maneira com a fórmula matemática que o professor de matemática passou na aula passada. Então essas coisas estão começando a se interligar entre si. Então o que eu preciso ter? Gosto de estudar, só me dedico às matérias que eu gosto. Olha, é importante se dedicar e com certeza a gente vai sempre se dedicar àquilo que a gente mais gosta. Mas é importante a gente descobrir, ter curiosidade do novo. Vou usar, eu sempre me uso como exemplo em qualquer vídeo, então vamos lá. Quando eu comecei minha faculdade, no campo da filosofia, tinha um autor que eu não gostava dele, porque eu achava ele muito complexo, muito chato até mesmo de se entender. E os professores, vários professores, não só o professor de filosofia, citava esse autor e falava, vai falar de novo dele. E o autor que eu me refiro a Kant. Falava diretamente de Kant. Kant é chato demais, meu Deus do céu. Como alguém pode entender a ideia desse cara? E aí um belo dia, tive a curiosidade. Eu vou ler lá o que Immanuel Kant fala na sua obra lá, O Príncipe, que é uma das obras mais conhecidas de Kant. Vou lá ler. Ele, opa, não é que Kant é legal? Ele fala sobre o poder, sobre a governança, como o governo nos manipula. Falei, olha, não é que é legal, não é que é interessante esse autor? E aí comecei a ler outras ideias de Kant. E aí, no fim da história, hoje eu gosto muito de Kant. No entanto, uma das perguntas lá que eu dei em algum vídeo aí foi: o que era imanência para Kant? Tá lá, acho que é o vídeo 3, vídeo 2, por aí eu perguntei: o que é imanência? Né? Por quê? Porque Kant começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a gostar. De tanto ter curiosidade daquele autor, eu comecei a gostar. Tenha curiosidade em aprender coisas novas. Nunca diga, nossa, isso aqui é difícil demais. Nunca diga na aula de física, esse cálculo é impossível de eu aprender. Esse cálculo em matemática não deu. Nossa, falar sobre o barroco, nossa, período medieval na história, Deus me livre. Nossa, colonização. E aí vai. Agora, né? Geografia, tá falando de índice populacional, IDH. Nossa, que coisa chata demais, meu Deus do céu. Que professor chato, que matéria chata, que coisa insuportável. Quando você diz isso, automaticamente você bloqueia todos os seus pensamentos, seu cérebro já começa a pensar:
Não devo aprender isso. Não devo, não quero, não posso. Então você vai dando sinais para o seu cérebro que não pode, não quer e não deve. Então, procure estar aberto às novas experiências. Procure estar aberto, seja na aula de projetos de vida. Poxa, o que projeto de vida pode me trazer de novo? O que a aula de tecnologia que esse professor está falando, ou essa professora, enfim, está falando que vai me agregar na minha vida? Entende? Comece a ter uma nova perspectiva sobre a matéria. E aí você vai vendo que as coisas vão melhorar. Você vai vendo que vai dando um novo sentido. Um outro ponto que eu gostaria de tratar para melhorar as notas, eu escutei muito de alguns alunos assim: professor, mas tudo que o senhor está me dizendo até agora nesse vídeo aí, eu entendi. Beleza, eu sou estudioso. Eu reservo um tempo até do meu dia lá, 30, 40 minutos para estudar. Só que não está rolando. As minhas notas não estão melhorando. Não sobe. Eu tirei 5 em filosofia, tirei 6 em matemática. Poxa, tanto que eu estou estudando, tanto que os professores estão trabalhando equação de terceiro, quarto grau comigo lá, enfim, formas geométricas na matemática. Estou jogando, né? Exatamente o que, não sei exatamente o que estão trabalhando. Tenho estudado, tenho buscado esses vídeos no YouTube, igual o senhor fala, tenho reservado tempo, já tenho meu cantinho de estudo, como foi falado lá no outro vídeo, tudo isso, professor, eu sei, mas minhas notas não melhoram. O que está acontecendo? Precisa rever o seu jeito de estudar. Algo está te atrapalhando ao seu redor? Está tendo muita distração? As pessoas à sua volta você está estudando ali, fazendo anotações, alguém te chama: ô Alessandro, vem aqui, olha, vem aqui ver um negócio aqui na TV, olha, vem, corre, olha que vídeo engraçado aqui no TikTok. Será que estou ilustrando, claro, mas esses tipos de situação não estão tirando o seu foco, o seu discernimento, o seu caminho de estudos? Conversas paralelas, TV alta, o próprio YouTube, a própria música, como eu disse, que eu gosto, mas são coisas que aos poucos vão de uma vez ajudar, de uma vez somar. Essas coisas acabam por vez lhe atrapalhando. Então, reveja a maneira como estuda e qual horário que você estuda também. Isso é importantíssimo você rever. Você reserva um horário da tarde. Vou estudar todo dia depois do almoço. Depende da pessoa, mas acredito que entre 50% a 70% das pessoas vão dizer: ih, professor, depois do almoço não rola, porque rola aquela preguiça, rola aquele sono, e depois do almoço eu vou estudar Kant, e não vai rolar. Depois do almoço eu vou fazer cálculo, não, minha mente não vai, deixa para mais tarde. E é verdade, a gente tem que reconhecer quais são os horários que a gente estuda. Quais são os momentos do dia que a gente separou? Então, se depois do almoço não dá, não rola, ok, mas tá bom. Então, chego da escola, almoço, faço alguma coisa em casa lá. Então, das 2 às 3 eu tiro uma soneca lá, dou uma descansada no meu corpo. 3h30 eu começo a estudar. Ok? Das 3h30 às 4 eu vou estudar. Não, eu vou pegar e vou estudar mais pro fim do dia, porque
mas pro final do dia a minha casa é mais tranquila, que durante a tarde é barulho, é meu irmão pequeno correndo pela casa, ou eu tenho que olhar meus irmãos e meus pais não estão, então eu preciso ajudar. Então só quando depois das 6, quando minha mãe chega, ou meu pai chega do serviço, ou minha avó, enfim, eu consigo estudar, ok? Mas entenda, determina o seu horário de estudo. Tenha esse horário de estudo reservado, bonitinho para você. E mais importante, seja fiel. Seja fiel ao que você propõe para você. Não para mim, não para o professor, não para a coordenadoria, não para sua mãe, para você. Seja fiel ao seu propósito. Olha, eu determinei que todo dia eu vou estudar 45 minutos. Nesses 45 minutos eu vou estudar todas as matérias que eu tenho de exatas. Então eu separei 15 para matemática, 15 para biologia, 15 para física. Ok? Nos outros 15 minutos eu vou estudar matérias. No outro dia vou estudar matérias de humanas, português, filosofia, história, geografia, enfim. E aí você vai fazendo a divisão do tempo de cada matéria. Mas seja fiel, não por causa das outras pessoas. Quando eu pensei em gravar esse vídeo, pensei em gravar falando dos desafios pessoal. A recuperação de estudo e a recuperação de notas é sua. A orientação de estudo é para você. Depois lá no final a gente fala um pouco sobre isso. Mas é uma coisa particular seu. É você, é o seu desafio entre você e você. Não entre você e o colega, entre você e a sala. Um outro ponto importante que a gente tem que falar é: sempre faço minhas atividades. Sempre. E aí eu procuro até às vezes fazer minhas atividades com os meus colegas, mas não alcanço as minhas metas. Seja as minhas metas de notas, seja a nota de trabalho que eu quero. Trabalho valia 4, eu fiz com um colega pensando que ia tirar 4 e acabei tirando 2. Reveja essas metas. Talvez para você seja importante tirar a nota 4, mas para o seu colega, olha, se eu entregar o trabalho para o professor der 2, está tudo bem. Então precisa ver com o seu colega, ou pensar bem, com quem eu estou estudando. Ele tem a mesma meta que eu? Ele tem o mesmo objetivo? Ele quer alcançar as mesmas notas? Não quer. Então essa pessoa não serve para você estudar, sendo bem sincero. Procure um outro amigo, procure um outro grupo de estudos até, não sei se você tem 3, 4, 5 pessoas que você quer estudar, mas procure pessoas que tenham o mesmo objetivo que o seu, ou objetivos bem parecidos, o mais próximo possível. Não deixa a peteca cair, não. Outra coisa que sempre me fala, professor, o senhor fala sempre de agenda e tudo mais. Minha agenda está organizada, meus horários estão organizados, minha mesa está organizada, está tudo em dia. Porém, eu só fico estudando, parecendo um louco e não absorvo conhecimento. Isso é um problema. Aí a gente vai voltar lá naquele outro ponto lá que a gente estuda, mas as notas não melhoram. É rever a estratégia, rever o caminho. Você só fica estudando, mas não melhora. Então, como melhorar? Como fazer a coisa ficar melhor para você? Atinjo as minhas metas e não consigo melhorar. Você planeja as suas metas, atinge elas, mas não consegue melhorar muita coisa não. Melhora um ponto, 2 pontos numa outra, numa matéria que você melhora 1 ponto, numa outra você melhora 2.
Então, o que você precisa fazer? Planejar novos objetivos, sempre buscando. Falei dos amigos, buscar um novo grupo de estudo. Talvez você seja uma pessoa que goste de estudar individualmente, mas talvez esteja na hora de pensar: será que vale a pena eu estudar individualmente? Será que vale a pena eu me aliar a uma outra pessoa, a uma dupla, a um trio? Será que vale a pena fazer o estudo em grupo? Pensar nessa possibilidade, analisar com calma. Olha, eu vou fazer um teste aqui, vou estudar 2 meses num grupo de estudos. Se funcionar, bem. Não funcionou, tudo bem, não tem problema. Mas é importante que você teste. O que funciona melhor para você? Estudar individualmente? Estudar em grupo? Como eu disse no começo, você estudando a matéria, escrevendo, você consegue decorar muito mais. Escrever, não tirar foto, hein? Eu vejo muita gente tirando foto em sala de aula, refalo, gente, não fica tirando, porque qual que é o problema da foto? Você tira a foto e a foto vai ficar presa lá na galeria e adeus mundo, né? Nunca mais se viu aquela foto, procura-se uma foto perdida até hoje. Então, ter esse cuidado. Então, estudou? Anotou? Estudo em grupo. Funciona? Não, não funciona. Por que eu falo sempre? Você pode ver que se a gente pegar a essência de todos os vídeos, vão sempre cair nisso daí. Compromisso, concentração, estudo de grupos, falar, tirar dúvidas. Sempre vão estar, uma coisa vai estar ligada com a outra. Então, por que eu sempre gosto de falar sobre isso? Porque o estudo ele gera uma coisa muito importante, além do saber, que é claríssimo. Isso eu não preciso nem discutir. O estudo gera em cada um de nós uma liberdade. Como assim? Uma liberdade. Ele te dá uma liberdade. Quando você sabe algo, você se sente livre para falar sobre aquilo. Liberto até mesmo vou usar essa palavra, não ia usar, da ignorância. Muitas vezes, quantas pessoas, vou ilustrar com um outro caso, não se vacinaram por ignorância, porque falaram, olha, essa vacina aí, estão implantando chip, não sei o que, ou essa vacina vai nos causar câncer, e por aí vai. Porém, se tivesse estudado um pouquinho mais de biologia, a gente veria que as vacinas, ao longo da história também, estudando história, ao longo da história, tivemos várias pandemias, e essas pandemias foram combatidas com o quê? Com vacinas. Tivemos a gripe espanhola, por exemplo, que matou um bocado de gente. Então, ou seja, tenha isso dentro de você. Estudar lhe gera liberdade. O liberdade de saber. Quanto mais assuntos você sabe, melhor para você. Você já até disse, sabe aquele amigo que você fala assim, nossa, ele fala sobre vários assuntos? Pois é. Reforçando. Eu ia falar ressaltando, pensei em reforçando a minha folhinha aqui. Reforçando. Falar do compromisso. Seu compromisso tem que se tornar uma meta de vida. Qual é o seu compromisso com o estudo? Olha, eu estudo porque eu quero um dia ser um médico. Eu estudo porque um dia eu quero ser psicólogo, porque um dia eu quero ser engenheiro. Qual é a sua meta de vida?
Nada é impossível. Ah, professor, eu sou burro. Não, ninguém é burro. Ninguém é burro. Basta dedicação. Trabalhar com mais entusiasmo, ter criatividade, são formas que podem lhe ajudar na hora de estudar. Principalmente lá no primeiro tópico, lá, quando a gente vai estudar e sente preguiça porque a gente quer ver a série e tudo mais. Então, ter esse entusiasmo, buscar maneiras criativas de estudar. Eu cito muito o YouTube, mas eu particularmente uso outras maneiras. Eu sempre dou uma variada nos meus estudos pessoais, em livros, anotações, busco sempre estar em roda de amigo, conversando. Eu sempre jogo algum assunto lá na roda dos amigos lá. Ah, vocês viram, né, esse vídeo está sendo gravado, como eu falei, um dia após o eclipse. Ah, vocês viram lá o eclipse lá, a famosa lua de sangue? Você viu que legal? Aí, sei lá, eu tô falando de política lá, quem eles vão votar, e eu jogo o eclipse lá no meio lá. O pessoal me olha assim, o quê? Ah, do eclipse você não viu? Ah, tá, sim. Tá. Você viu que legal aquele fenômeno? Você viu que só 2029 vai ter outro? Então, desenvolver essa criatividade. Desenvolver essa criatividade você só vai desenvolver no seu dia a dia, conversando com cada pessoa, cada momento, né? E de novo falar do buraco negro, mas eu já lembrei que eu falei do buraco negro, por isso que eu falo, eu gosto muito de falar sobre os assuntos que eu vejo, que eu gostaria de discutir e tudo mais. É isso. Compromisso, qual é a meta, criatividade, o porquê que eu estou estudando, o porquê eu preciso melhorar a minha nota, como melhorar a minha nota. São coisas que a gente precisa pensar em quais os caminhos o nosso estudo pessoal está se tomando. Olha, eu quero melhorar. Às vezes você não foi tão ruim em todas as matérias, às vezes você foi ruim em física, né? Falando do buraco negro, foi ruim em física. Ok, então como melhorar em física? Então veja, busque novas maneiras. Tá cheio de simulador de movimento, por exemplo, simulador físico de equações que você pode usar, testar e tudo mais. Basta você querer fazer, certo? O que eu gostaria de falar nesses minutos finais do vídeo é: persista, não desista, determinação, sempre, sempre. Tenha a sua determinação para você alcançar o seu objetivo final. Combinado? Sobre orientação de estudo pessoal, quem quiser, a gente pode agendar um horário com pequenos grupos, não pode ser a sala toda, porque não tem espaço para atender todo mundo, mas tem alguma sala, uma ou outra, que eu posso atender grupos de 5, 6 pessoas, até 7 no máximo, para tirar dúvida. Essa questão de melhorar a nota. Professor, não entendi essa questão, minha formação é filosofia e matemática, não entendi esse cálculo, ou o professor fez esse caminho do cálculo, mas eu não entendi muito bem. Mas você pode vir falar comigo de geografia, você pode vir falar comigo sobre física, você pode falar comigo sobre português. Pode ser que na hora eu fale para você, calma aí, só um minutinho. Vou lá no Dulane, por exemplo, é um professor de português, Luciana, entre outros tantos professores que tem de português. Olha, o aluno me perguntou tal coisa. Como que faz esse verbo aqui? Onde ele está conjugado? Nesse texto aqui, ele está com dúvida nesse sujeito oculto aqui. Aonde eu encontro? E aí a gente vai junto também. Mas juntos a gente pode tirar as dúvidas. Mas venha para tirar dúvida, e aí você pode marcar comigo através do Google Sala de Aula. Você pode ir lá
deixar um recado lá no particular mesmo. Ó, professor, eu gostaria de estar marcando um dia para a gente poder estar conversando sobre a matéria X, Y, Z. Você até pode adiantar a matéria já para mim já ficar pronto, né? Porque às vezes também falo de filosofia e aí a pessoa chega aqui e fala assim: ah, eu tenho dúvidas sobre Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir é uma outra filósofa francesa. Eu sei que não ensinaram, por isso que eu estou jogando ela longe lá. Sobre Foucault. Então, mas precisa estar meio ciente do que a gente vai falar, porque é extenso, os dois pensadores, tanto Simone como Foucault são dois pensadores um pouco extensos. Então tem que ser qual ponto de Foucault você está em dúvida e qual ponto da Simone de Beauvoir você está em dúvida. Então é isso, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha um retorno positivo, depois eu vou deixar a atividade para vocês estarem fazendo. Eu ia falar compartilha, dá o joinha, né? Mas se quiser fazer lá, se inscrever lá no canal meu lá e compartilhar, até o vídeo não tem problema nenhum. Pode compartilhar, dar o joinha, não tem nenhum problema. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês. E me procurem. Qualquer dúvida, estou pelos corredores da escola, estou pelo Google Meets, estou corrigindo atividades. As atividades mesmo em atraso valem pontos, podem me entregar, não há nenhum problema, tá bom? Então, um grande abraço, até mais. Fui!